Aleluia. Diga assim: Pai, eu estou aqui com meu coração aberto para ouvir a Tua voz. Diga assim: eu sei que quando eu ouço a Tua voz, a minha vida é transformada. Diga amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje eu estou muito feliz por tantos motivos, mas em especial pela palavra que eu quero compartilhar com vocês. Eu me lembro que quando eu comecei o estudo de Atos com a igreja, que foi bem nos primeiros domingos, onde nós estávamos nos reunindo, antes mesmo de sermos de maneira oficial família Emaús, nós começamos estudando o livro de Atos. Eu falei para vocês que nós iríamos, ao longo da nossa vida da igreja, ministrar alguns estudos, e até eu já quero anunciar que daqui uns dias nós vamos começar o estudo de Gênesis aqui na nossa igreja. Então nós vamos por alguns domingos estudar o primeiro livro da Bíblia, aquele livro que é conhecido como a Bíblia em Sementes. Eu me lembro de ter comentado com vocês, você sabe que todos os princípios espirituais da palavra de Deus foram mencionados pela primeira vez no livro de Gênesis. Então já estou fazendo aqui um marketing, não perca o estudo de Gênesis que nós iniciaremos daqui a poucos domingos. Mas eu me lembro que eu comentei com os irmãos que ao longo da nossa trajetória ministerial, o Senhor sempre nos abençoa com palavras específicas que Ele ministra ao nosso coração, e existem algumas palavras que o Senhor já me deu ao decorrer da minha vida e ao decorrer do meu ministério, e que eu estava ansioso, esperando a direção do Espírito Santo, de quando eu ministraria essa palavra específica para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé. E de uma maneira muito específica, eu senti o direcionamento do Espírito Santo, de que hoje seria o dia onde nós teríamos a ministração dessa palavra. E deixa eu contar algo para vocês, como nós lançamos o nosso nome, e agora nós temos o nosso canal no YouTube. Eu quero dizer para você que a partir de amanhã, essa palavra já vai estar no YouTube. Então você pode ouvir a palavra novamente durante a semana, caso você queira mandar o link dessa palavra para que outra pessoa seja abençoado. E eu estou muito feliz por isso também. E eu acho que é profético começarmos aqui, então, essa série de palavras que será postada no nosso canal com essa mensagem. Projeta para mim, por gentileza, o livro de Josué, no capítulo 4. Irmãos, quando o Espírito Santo me deu essa palavra, eu tive a plena convicção no meu coração, de que essa palavra iria me acompanhar por toda a minha vida, porque de uma maneira muito profética, essa palavra é um brado para a nossa geração. E olha, eu quero dizer algo para você, eu irei morrer ministrando essa palavra. Por alguns lugares pelo Brasil, eu já tive a oportunidade de ministrá-la, porque eu acredito que é um brado profético para a nossa geração. Essa é uma palavra que eu tenho o encargo de que ela ecoe nos 4 cantos da nossa nação e nos 4 cantos do mundo, porque é a palavra que o Senhor tem para nós, para esse tempo. Você sabe que quando nós falamos para esse tempo, logo nós podemos pensar em uma palavra que é geração. Muito se fala sobre a geração que estamos vivendo, isso ou aquilo. E é interessante porque existem muitas pregações que são intituladas a geração de alguém, de alguma coisa. Então, eu mesmo já ministrei para vocês no nosso Réveillon, quem estava no culto da virada talvez pode se lembrar disso, que eu ministrei uma palavra chamada a geração de Benjamim. Existem tantas palavras, a geração de Davi, tantas coisas, mas de uma maneira específica, eu quero ministrar ao seu coração a respeito de uma história que acontece com um personagem bíblico e que está em um contexto bíblico, e que esse personagem, ele é o símbolo de uma geração, e é o símbolo de uma geração da qual eu e você fazemos parte. Mas olha, abra o seu coração, porque existe uma porção
de revelação que será ministrada na sua vida, e eu não tenho dúvidas que a sua vida nunca mais será a mesma, e você sairá daqui com o seu coração cheio de fé. Josué capítulo 4 verso 1, a palavra do Senhor diz: tendo pois todo o povo passado o Jordão, diga comigo, todo o povo, diga assim, passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, diga comigo, 12 pedras, e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. E chamou pois Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, e um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante a arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, seguindo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal, diga comigo, sinal, entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: papai, mamãe, vovô, que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança, e em passando ela foram as águas do Jordão cortadas, e essas pedras são para sempre, diga comigo, para sempre, por memorial, diga memorial, aos filhos de Israel. Vem comigo, eu amo ter o privilégio de ministrar a palavra, porque não existe nada mais poderoso do que entrarmos na Bíblia. Você sabe que o livro de Josué é um livro muito especial, porque é uma promessa que Deus havia dado lá no livro de Gênesis, estava tendo um segundo cumprimento aqui no livro de Josué. Você sabe que em Gênesis, quando nós estudarmos Gênesis com a igreja, você ainda receberá mais revelação a respeito de todas essas coisas. Deus escolheu um homem, o nome dele era Abrão, e Deus fez uma aliança com Abrão, e é por isso que você sabe que ele teve o seu nome então mudado, transformado para Abraão. Mas quando Deus faz essa aliança é carregada de algumas promessas. Deus então promete para Abraão muitos filhos, Deus promete para Abraão uma descendência abençoada. Mas sabe o que é interessante? Deus não prometeu apenas filhos e descendência, Deus também prometeu que aquela descendência teria uma terra para habitar. Deus prometeu de maneira específica uma terra, uma porção da terra, para que esses filhos, para que essa descendência, para que essa nação pudesse habitar nessa terra. Sabe que essa terra, ela seria uma terra que, ao se referirem a ela, todos falariam: certamente é uma terra prometida, porque é uma terra que mana leite e mel. Por que essa terra recebe o nome de terra prometida? Porque a história da terra começa na promessa: Abraão, eu te prometo uma terra. Então essa terra é uma terra especial, é a terra da promessa, é a terra prometida. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Mas você sabe da história, que o povo vai para essa terra, e então os descendentes de Abraão moram nessa terra. Você fala: Vinícius, então está tudo certo, Deus prometeu a terra, a galera estava na terra, e viveram felizes para sempre, fim. Foi assim que aconteceu? Infelizmente não. Por quê? Porque em tempos de fome, o povo de Deus, e é por isso que uma vez eu já ensinei você aqui nesse lugar um princípio de que nunca se mova em tempos de crise. Tempos de crise são perigosos para você tomar decisões erradas. Naquele momento eles estavam passando por uma crise, eles estavam passando por fome, e aí então eles saíram da terra que Deus tinha prometido para eles. Olha aqui para mim, meu irmão, se você já está em alguma terra prometida na sua vida,
não saia do lugar da promessa por alguma crise que você esteja passando. O seu casamento é uma terra prometida para você, porque Deus prometeu te dar uma pessoa. Deus prometeu, você que é homem, te dar uma auxiliadora idônea. Você que é mulher, Deus prometeu te dar um cabeça para o seu lar. O seu casamento é uma terra prometida. Talvez seu casamento pode estar passando por crise, mas não se mova na crise. Existem algumas pessoas que querem largar os seus cônjuges porque estão passando por uma crise. Mas olha aqui para mim, quem larga o cônjuge quando está passando pela crise é a mesma coisa do povo de Deus que saiu da terra prometida porque estava passando um tempo de fome. E sempre que você larga uma promessa que Deus te deu, você vai sofrer consequências que você não precisaria sofrer. Quantos estão comigo? Então, algo trágico aconteceu. Esse povo estava morrendo de fome. O que esse povo foi? Pedir comida no Egito. No Egito. O Egito, em todo o Antigo Testamento, ele carrega a marca e a simbologia de ser a terra do mundo, a terra que é governada por Faraó, que carrega a tipologia de simbolizar Satanás. Olha aqui para mim, quando você estiver em crise, o diabo sempre vai tentar te propor uma solução para ela, mas a solução para os seus problemas não estão nas terras mundanas. As soluções para os seus problemas não estão no Egito. Eu quero profetizar, meu irmão, você vai aprender a depender do céu. Eu fico pensando, ei, vocês estão querendo sair da terra porque vocês estão com fome. Deus devia olhar e pensar, meus filhos, vocês esqueceram que quando vocês estavam no deserto, na realidade, isso aconteceu depois, mas em todo momento, Deus nunca desamparou o seu povo. Eles iriam experimentar isso no deserto depois. No deserto, chove pão do céu. Chove pão do céu. Não vai faltar. Pode parecer que está faltando, mas Ele te prometeu, não vai faltar. Olha aqui para mim. O povo vai para o Egito. Para encerrar essa história, infelizmente, esse povo acaba se tornando escravo no Egito. E a história conta que por mais de 400 anos, eles estão lá, em uma terra mundana, deixando de desfrutar da promessa. Mas os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Sabe o que eu sinto no meu espírito? Que tem pessoas que estão aqui hoje, que Deus te trouxe aqui, porque Ele quer trazer de volta para a terra prometida. Ele quer trazer de volta, Ele quer trazer você de volta para os planos que Ele tem para você, porque os planos que o Senhor tem nunca serão frustrados. E aí, esse povo experimentou disso, esse povo experimentou do resgate divino. Deus levanta Moisés. Moisés então, ele assume essa figura de ser o libertador, usado por Deus para libertar, para tirar o povo do Egito e para falar: ei, nós vamos voltar para a terra que Deus já havia prometido para Abraão, a terra que Deus prometeu aos nossos pais, porque agora a história está 400 anos depois. Você sabe o êxito que Moisés tem em tirar essas pessoas do Egito. Mas ok, qual é o ponto que eu li para vocês? Vou contar algo para vocês. O ponto que eu li foi o ponto aonde, uma vez que eles já haviam saído do Egito, Moisés morre. No momento que Moisés morre, Moisés tinha feito um discípulo, diga comigo, Josué. E Josué então assume a liderança do povo. E quando esse povo então está adiante da terra prometida, Josué vai ser aquele homem que será usado por Deus para entrar, para pisar nessa terra aonde o Senhor já havia dado a seu povo. Diga assim: Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Mas diga assim: Josué foi usado por Deus
para que esse povo entrasse novamente em Canaã. Vocês estão comigo? E aí sabe o que é o poderoso dessa história que eu li? É que essa história que eu acabei de ler para vocês é o momento exato, é o ponto exato aonde o povo está entrando na terra. Ou seja, é o fim de toda essa história de resgate, é o final dessa história que Moisés começou, é o ponto alto, é o ápice dessa história. Sabe o que isso é fascinante? Porque então, nessa cena, existe ainda o último obstáculo entre o povo e a terra, e esse obstáculo é um rio, é o Rio Jordão. Mas deixa eu te contar uma coisa: quando esse povo estava saindo do Egito, eles tiveram um grande obstáculo, sim ou não? Você lembra qual foi um grande obstáculo que eles tiveram? O Mar Vermelho, foi ou não foi? O que Deus tinha feito lá? Deus havia aberto o mar para que o seu povo passasse. É o seguinte, meu amigo, eu tenho uma pergunta para você: se o Deus que nós servimos já abriu o mar, o que é um rio na nossa frente? Agora é o seguinte, o último obstáculo é o rio, e sabe o que acontece? O Deus que tinha aberto o mar com Moisés, agora abriu o rio com Josué. Mas essa passagem pelo rio é uma passagem muito simbólica, porque, do rio para cá, chegou em Canaã, do rio para cá, chegou na terra prometida. E o que eu li para você então, é uma direção que Deus havia dado a Josué, onde ele disse: Josué, você vai chamar um líder de cada tribo, você vai pedir para que aqui nesse rio, esse líder dessa tribo pegue uma pedrinha, de tal maneira então que vocês vão pegar 12 pedrinhas, e vocês vão guardar essas pedrinhas. Por que vocês vão guardar essas pedrinhas? Porque essas pedrinhas, em outras palavras, elas serão um memorial. Em outras palavras, essas pedrinhas são um símbolo da fidelidade de Deus, de que aquilo que Ele prometeu, Ele não apenas dá, mas Ele também restitui quando o seu povo perde. Diga assim: Deus não apenas nos dá uma vez, mas o Senhor também nos restitui. Em outras palavras, quando alguém visse essa pedrinha daqui a algum tempo e perguntasse o que é essa pedrinha, esses homens de Deus e mulheres de Deus iam falar: filho, senta aqui que eu vou te contar a história dessa pedrinha. Em outras palavras, essa pedrinha, esse memorial carrega uma história de fidelidade de Deus. É muito poderoso. Agora, o mais poderoso do que isso é você saber o que aconteceu depois que eles passam para o outro lado. Hoje, o que eu quero te contar é o que aconteceu depois que eles passaram para o outro lado. Eu quero profetizar: essa é uma noite aonde pessoas aqui estão passando o Jordão. Não importa como você chegou nesse lugar, mas a notícia que eu quero te dar é que o Senhor te trouxe aqui para restituir todas as promessas que Ele tem para você, porque hoje, da nova aliança, nós somos o povo de Deus. E sabe o que é poderoso? O tempo que nós vivemos, a geração que nós vivemos. Deixa eu falar algo para você. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 7. Olha aqui para mim. É engraçado porque Josué então, ele é essa figura que substitui Moisés. Ele é essa figura que vem após Moisés. Então você tem uma geração que é liderada por Moisés, e você tem uma geração que é liderada por Josué. Você sabe que em toda a palavra de Deus nós percebemos que Moisés é um símbolo. Do que Moisés é um símbolo? Moisés é um símbolo da, diga comigo, lei. Por exemplo, você lembra em Mateus capítulo 17, não precisa abrir, aonde nós temos ali aquela cena do monte que Jesus sobe com Pedro, Tiago e João,
e o rosto de Jesus é transfigurado, lembra disso? Quando Jesus teve o seu rosto transfigurado naquele monte, em Mateus capítulo 17, a palavra de Deus fala que 2 homens vieram ter com Jesus. Você lembra quem eram esses 2 homens? Moisés e... Por que Moisés e Elias? Porque Moisés aponta para a lei e Elias aponta para os profetas. Ou seja, Moisés na Bíblia é um símbolo da lei. Agora, existe alguém que vem depois de Moisés, que é Josué. Se Josué vem depois de Moisés, Josué aponta então para algo que veio depois da lei. Me conta uma coisa, a palavra de Deus diz que a lei foi dada, vamos recitar um versículo aqui da Bíblia. A palavra de Deus diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Diga assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a continuação do versículo é: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio através de Cristo. Sabe o que é poderoso? A lei foi dada, mas a graça veio. Olha aqui para mim. Se Moisés simboliza o tempo da lei, sabe o que Josué simboliza? Josué simboliza o tempo da graça. Ou seja, Josué no Antigo Testamento, ele é um tipo de Cristo. E é por isso que você sabe que nada que o Senhor faz é à toa. O nome Josué em hebraico, ele tem a mesma raiz de Jesus, e por sinal também a mesma raiz de José. Em hebraico, Josué, José ou Jesus é o mesmo nome. Por que então esse camarada já se chamava Josué? Porque o nome dele já seria profético, porque viria aquele que ele estava apenas sendo uma sombra de uma realidade que seria manifesta. Ou seja, eu estou aqui para compartilhar para você hoje que você faz parte de uma geração chamada a geração de Josué. Ou seja, no momento que eu te contar tudo aquilo que eles viveram depois que eles passaram o Jordão, é a mesma coisa de eu te contar tudo aquilo que você vai viver a partir de hoje, que seus olhos estão sendo abertos para receber o que eu estou ministrando para você. E aqui, então, eu quero ministrar 4 princípios no seu coração, que são os 4 princípios de quem faz parte da geração de Josué. Diga assim: eu faço parte da geração de Josué. Mas sabe o que é poderoso? Todos aqueles que fazem parte da geração de Josué, inevitavelmente são tomados por um espírito de fé extraordinário. Hoje você vai sair daqui com um espírito de fé extraordinário. Você vai sair daqui com uma fé em ebulição, porque quem tem revelação, que faz parte da geração de Josué, ele recebe então o liberar de um espírito de fé. Oh meu irmão, algo na sua vida vai mudar hoje. Profeticamente, se você quiser guardar alguma coisa, não tem valor nenhum nisso, mas apenas como memorial. Se alguém te perguntar o que é isso, rapaz, isso, senta aqui que eu vou te contar a história de um dia, o primeiro culto da igreja Emaús. Primeiro culto com nome, né? Hoje tinha que ser um culto especial. Eu quero te contar que domingo que vem vai ser especial também. Ei, olha aqui para mim. Quando esse povo passa, teve uma coisa muito louca que aconteceu. Porque é o seguinte: chegamos na terra, glória a Deus, aleluia. Mas tem um probleminha. Enquanto vocês saíram da terra, a terra foi ocupada por outros habitantes. A terra foi ocupada por outros povos. Meu amigo, essa galera estava fora da terra por 400 anos. Você acha que a terra estava lá quietinha? E tem uns movimentos de ocupação de terra que você acha que começou nesses dias, né? Quero te falar que esses movimentos de ocupação de terra já existiam há muito tempo. Ou seja, sabe o que significa? Que quando o povo passa o Jordão, tem um exército inteiro inimigo que precisa ser enfrentado.
Olha aqui para mim, não é porque você está na terra da promessa que não tem batalha para você enfrentar, mas quando você está na terra da promessa, você tem certeza da vitória na batalha. Quando alguém tem revelação que vive na graça, não é que ele vive em um ambiente onde não tem batalha, é que ele vive em um ambiente onde ele tem revelação da vitória. São duas coisas diferentes. É por isso que você nunca abre mão de uma promessa por causa do desafio. Então, o livro de Josué vai ser um livro que vai narrar grandes batalhas. Mas o ponto é que é um livro que quer te ensinar aqui 4 princípios. Mas sabe o que é poderoso? Vou te contar uma coisa. 5 anos depois que esses caras passaram o Jordão, diga assim, 5 anos. Sabe o que a história relata? Que 5 anos depois, eles já haviam conquistado 31 cidades. Espera aqui. Eles ficaram 400 anos como escravos. Depois disso, só no deserto, voltando para a terra, foi mais 40. Gente, vai somando aí, 440. Em suma, esses caras passaram quase 500 anos sem conquistar nada. Mas em 5, eles conquistaram 31 cidades. Sabe por quê? Quando você está na terra da promessa, quando você faz parte da geração de Josué, você pode viver em pouco tempo que você não viveu em muito tempo. Agora, você aperta o cinto. Você achou que hoje não ia ter, né? Senta direito, aperta o cinto, porque nós vamos decolar. Eu posso começar a pregar? Estou brincando. Faz assim, o time de adoração já pode vir, que hoje nós vamos fazer uma santa loucura aqui. Vem os músicos já podem vir, que nós vamos fazer um xeremanaias aqui hoje. Olha aqui para mim. A geração de Josué, ela possui 4 princípios. O primeiro princípio, diga comigo, o princípio do Jordão. O que é o princípio do Jordão? O princípio do Jordão, então, é aqui esse evento simbólico, aonde eles passam para o outro lado. E aí a questão é você perceber o que aconteceu depois que eles passaram. O que aconteceu foi que eles experimentaram de uma aceleração no tempo. Diga assim, aceleração no tempo. Diga assim, coisas loucas começaram a acontecer. Gente, em 5 anos, esses caras não fizeram o que os seus pais e os seus ancestrais fizeram em quase 500. Tinha algo doido acontecendo. O tempo havia sido acelerado para eles. Presta atenção. Eu até estava falando isso esses dias para trás, uma aula que eu estava dando. É engraçado porque quando nós pensamos na língua portuguesa, a gente faz associação a algumas palavras. Por mais que a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis do mundo, muitas vezes existem algumas palavras que são muito limitadas na língua portuguesa. Então às vezes você tem uma palavra em português que ela serve para um monte de coisa, né? Esses dias eu estava pensando, né? Ensinando às vezes uma criança a falar, né? Você se refere a essa parte da roupa como manga, mas você se refere àquela fruta que você come como manga também, já viu? Mas que coisa doida, né? Português é cheio de palavra que é muita coisa diferente, mas que você traduz na mesma palavra. Por exemplo, a palavra tempo no português, você só tem essa palavra, tempo. Mas se você vai traduzir, por exemplo, para o grego, a palavra tempo, ela pode ser traduzida em 2 palavras diferentes. A primeira palavra, o grego, para a tradução de tempo, é cronos. Daí que então vem a palavra cronologia. Logia em grego é estudo, cronos é tempo. O que é a cronologia? O estudo do tempo. E é por isso que na derivação dessa palavra você tem termos como cronômetro, tudo está ligado com tempo. Olha aqui para mim. O cronos, ele é tempo, mas é o tempo do homem. Sabe que o tempo cronos, ele é limitado. Então, por exemplo, no cronos, sempre o dia vai ter 24 horas. Tem como ser diferente, sim ou não?
No Cronos, sempre um minuto vai ter 60 segundos. Ele nunca muda. Diga assim: o Cronos não muda. Mas você sabe que se você fosse grego, você ia saber que tem uma outra palavra que os portugueses chamam de tempo, que é a palavra kairos. Kairos para nós também é traduzido como tempo, mas a diferença é que kairos não é o tempo do homem. Kairos é o tempo de Deus, é o tempo daquele que criou o tempo do homem. Então olha aqui para mim, por que eu estou te explicando tudo isso? Porque existe uma revelação que eu quero te dar hoje. Aqueles que passam o Jordão, eles recebem algo, uma revelação de que agora eles não estão mais debaixo do Cronos, mas do Jordão para cá, meu amigo, na terra prometida, você está debaixo do kairos de Deus. Eu vejo que algumas pessoas ficam fazendo muita conta natural. Quanto tempo falta para isso acontecer? Quanto tempo falta para aquilo outro acontecer? Tempo, mano. Deus não quer que você raciocine de acordo com o tempo humano. Porque você que passou o Jordão, você que faz parte da geração de Josué, você que faz parte da geração que vem depois da lei, que é a geração da graça, você pode receber em pouco tempo que outras pessoas demoram muito para receber. Porque o princípio do Jordão é quando kairos invade o Cronos. Ei, existem momentos loucos na história. Esse momento que eu estou citando para você é um exemplo deles. Em 5 anos esses caras conquistaram 31 cidades. Em 5 anos eles fizeram mais do que os seus pais em 500. Jesus teve o ministério por quanto tempo, Cronos, na terra? Quanto tempo que Jesus teve ministério? 3 anos, sim ou não? 3 anos foi o Cronos desse tempo. É escrito relatos a respeito. Eu gosto daquele versículo que fala, um dos evangelistas, um dos biógrafos de Jesus escreve: se nós fôssemos relatar aqui nesse livro todas as coisas que Jesus fez, não haveriam páginas na terra possíveis para serem relatadas todos os fatos que Jesus fez em 3 anos. Amor, como que ele fez em 3 anos tantas coisas que todas as páginas de todos os livros juntos da terra não seriam capazes de receber o conteúdo daquilo que Jesus fez? Se você pegar os mais de 1000 anos de atividade profética do Antigo Testamento, você sabe, se você somar todos os ministérios de todos os profetas do Antigo Testamento, e você vê tudo que esses profetas foram usados por Deus para fazer, a somatória de toda essa atividade de 1000 anos, através dos profetas, a somatória de feitos realizados é menor do que os feitos realizados por Jesus em apenas 3 anos. Por quê? Porque nos dias de Jesus, o kairos invadiu o Cronos. Para essa geração de Josué, quando eles passaram o Jordão, o kairos invadiu o Cronos. Olha aqui para mim. Você lembra quando depois tem todo um contexto que anos depois esse povo nessa terra foi levado cativo à Babilônia? Lembra dessa história, sim ou não? Você lembra que depois eles ficaram 70 anos no cativeiro e depois voltaram de novo para a terra? Quando eles voltaram, Deus levantou Esdras e Neemias, não foi, como homens de Deus, na reconstrução moral e civil da terra? Você lembra que quando esses homens foram usados para reconstruir os muros, esses homens reconstruíram os muros em 50 dias. Muros que tinham sido levados anos para serem derrubados, foram reconstruídos em 50 dias. Como que alguém em 50 dias levanta uma coisa que demorou anos para ser derrubado? Sabe por quê? Porque nos dias de Neemias, o kairos invadiu o Cronos. Eu quero te contar uma coisa. Estes são dias na terra aonde o kairos de Deus, o tempo dos céus, está invadindo a terra. É profetizada uma colheita final, é profetizada uma grande colheita. E eu quero te contar uma coisa, meu irmão, não é à toa
que hoje existem vivas na terra mais pessoas do que todas aquelas que desde Adão até os nossos ancestrais, aos nossos pais que já faleceram. O número de pessoas vivas na terra hoje é maior do que o número de pessoas que já passaram pela terra. Se a terra tem 7 bilhões de habitantes, se você somar de Adão até os que já morreram, não dá 7 bilhões de pessoas. Por quê? Porque o Kairos invadiu o Cronos. Tem uma coisa doida acontecendo nesse tempo, e é por isso que é nesse tempo que ele vai voltar, porque é nesse tempo que nós teremos a maior colheita. É por isso que nós vimos em décadas passadas evangelistas como Billy Graham, como Reinhard Bonk, que fizeram cruzadas para milhões de pessoas, porque o Kairos de Deus está invadindo Cronos. Família Emaús, entenda algo: nós hoje estamos tendo revelação do que significa fazer parte da geração de Josué, do que significa fazer parte daqueles que atravessam o Jordão. É a geração da graça, é a geração de experimentar de coisas loucas. Olha aqui para mim, você sabe, eu já falei isso na nossa igreja, eu vou falar para o resto da minha vida, e o Espírito Santo me deu a direção, eu vou escrever sobre isso. Lembra que uma vez eu soltei uma frase seguinte, que às vezes demora muito para que algumas coisas aconteçam de repente. A Bíblia, ela é cheia de repente. Lembra quando nós estávamos estudando o livro de Atos, no capítulo 2, estavam todos assentados naquele mesmo lugar, e de repente, lembra disso? Atos 2:1. E no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e invadiu toda a casa. De repente. Olha aqui para mim. Talvez existem promessas que você fica fazendo conta natural e você acha que está demorando. Eu quero te contar, talvez está demorando aos olhos do Cronos, mas a promessa do Kairos é: eu vou fazer de repente. Sabe por quê? Dá um lá maior aí. Isso aqui é de mulher, eu não dou conta de cantar essa não. Gerações ele é. Olha essa frase. E o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Prega isso, mais uma vez, ó. Por gerações ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo. Olha aqui para mim. O tempo está em tuas mãos. O tempo está em tuas. Minha pergunta para você: onde que está o tempo? Onde que está? O tempo está nas mãos de Deus. Eu quero que você erga suas duas mãos aos céus. Eu quero que você comece a pensar agora em coisas, em áreas da sua vida que talvez você já se pegou perguntando: quando, Senhor? Quando, Senhor? Talvez é uma área que você já se preocupou com o tempo da promessa, mas hoje você vai esquecer da demora natural, você vai esquecer da demora do Cronos, e você vai colocar os seus olhos no Kairos de Deus. Por gerações, declare isso mesmo assentado, cante isso para o Senhor. O tempo está. Quando você canta, muralhas estão caindo. O começo e o fim, o começo e o fim. Por gerações, por gerações.
Diga assim, é o princípio do Jordão. Diga assim, quando o Kairos invade o Cronos. Quando o Kairos invade o Cronos, meu amigo, minha amiga, coisas doidas acontecem. Você só precisa de revelação de que você não está debaixo do Cronos, você está debaixo do Kairos. Tem 31 cidades para você conquistar nos próximos 5 anos. Meu irmão, entenda a simbologia profética. Mas depois, projeta para mim capítulo 5, verso 1. Olha só o que acontece. Josué 5:1. O poderoso é o seguinte: esse povo então atravessa o Jordão. Então olha aqui, primeiro princípio dos 4 é o princípio do Jordão. O princípio do Jordão é quando Kairos invade o Cronos. Esse é o princípio do Jordão. Coisas loucas acontecem. É quando você passa a viver debaixo de uma dimensão de tempo, não terreno, mas celestial. Mas depois então que esse povo atravessa o Jordão, olha o relato da palavra de Deus quando eles atravessam. Sucedeu o que? Ouvindo todos os reis. Agora é o seguinte, lembra que eu te falei que a terra estava ocupada? Quem lembra disso? Se a terra estava ocupada de outros povos, que eram povos inimigos. Aí, esses povos ouviram falar que o povo de Deus estava chegando. Sucedeu que eles, os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante, ou seja, secado as águas, né? O rio abriu para esses caras. Você imagina os caras chegando nos reis e falando assim: rapaz, tem um povo que está chegando desse lado. Tem um povo que é o seguinte, quando eles chegaram na frente do Jordão, o Jordão abriu para esses caras passar. Meu amigo, você tem noção do coração do rei inimigo quando ouviu falar que o povo estava chegando e que até o rio abriu para eles passarem? Olha o que aconteceu com esse povo. Até que passamos, sabe o que aconteceu com esses caras? Desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles. Meu amigo, quando seus inimigos, eu fico pensando o seguinte: um demônio que tenta perturbar alguma área da sua vida, contando para outro, seguinte, rapaz, fulano de tal foi lá no culto da igreja Emaús, o cara ouviu uma palavra e é o seguinte, demônio não sabe das coisas não, viu? Deus sabe de tudo, de capeta não sabe não, só que o capeta fica observando. Aí o capeta deve fazer seus testes. Ele fala: rapaz, depois que ele voltou daquele culto da igreja Emaús, ele teve a revelação que ele passou do Jordão. Eu fico pensando que quando os demônios conversarem a seu respeito, os demônios vão começar a desmaiar. Sabe como é que vai ser? Nós vamos começar a abrir os nossos GRs, amém? Quando a gente começar a invadir algumas ruas dessa cidade, começando a abrir em casas, focos de reunião, focos de avivamento, os principados e as potestades daquela rua vão começar a conversar com outro rapaz. Quem que tá vindo aí, rapaz? Parece ter um tal de GR aí da família Emaús, está chegando aqui. E os demônios, os principados dos prédios, dos condomínios, das ruas que nós começarmos a invadir, vão tudo começar a desmaiar, porque a igreja Emaús está começando a invadir essa cidade. Sabe o que isso tem a ver com a palavra nada? Eu queria ler o verso 2, perdão, verso 2. E naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Diga comigo, o segundo princípio é o princípio da circuncisão. Olha que engraçado. Se eu falo para você que a geração de Josué é a geração da graça, e eu falo então que Deus mandou Josué circuncidar o povo, aí você fala: pastor, como é que você vai sair dessa? Que agora na graça não tem que circuncidar, sim ou não? Eu te pergunto, na graça tem que circuncidar, sim ou não? Não, né? Aí eu vou brincar, depende qual circuncisão. A circuncisão da lei, que é aquela, né, não precisa de eu falar, é aquela cirurgia que alguns homens fazem. Essa circuncisão não precisa. Mas o que Paulo fala aos romanos? O
que Paulo menciona aos coríntios? Que na nova aliança tem uma circuncisão para mim e para você, que é a circuncisão do coração. O que significa circuncisão do coração? Simples. Vamos responder então primeiro o que é circuncisão. Deixa eu falar bem rasgado aqui, posso? O que é a cirurgia da circuncisão? É você tirar um pedaço de carne. Sabe o que Paulo está falando? Você tem que ser circuncidado no seu coração. Em outras palavras, você tem que tirar a carne. Você tem que deixar de ser carnal. Todo mundo aqui sabe o que é ser carnal, sim ou não? Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual que é o dia que você é mais carnal? Eu quero que você pare e pense. Qual é o dia que você é mais carnal? Sabe qual que é a resposta mais comum que as pessoas me dão? É o dia que eu peco mais. Olha, no dia que eu apronto muito, é o dia que eu estou mais carnal. Pois eu estou aqui para te falar uma coisa. O pecado está resolvido. Porque se você peca hoje, já existe provisão para o seu pecado, porque Ele é fiel e justo para te limpar, purificar, perdoar. Então se o pecado não é mais problema, porque agora já existe a provisão do pecado, sabe qual que é o seu problema hoje? Diga assim: hoje o meu problema maior não é o pecado, porque o pecado já deixou de ser problema, porque já tem a solução dele. Você concorda comigo? Se você tem um problema e a solução já chegou, acabou. Você não precisa mais de olhar para esse problema, que já tem a solução. A solução é olhar para a cruz. Beleza. Eu vou te contar qual que é o problema do crente hoje. É quando ele não crê, quando ele não toma posse de algo que já é dele. Pois eu estou aqui para te falar. O dia que você está mais carnal não é o dia que você peca mais. O dia que você está mais carnal é o dia que você é mais incrédulo. O dia que você está mais carnal é o dia que você está mais incrédulo. É o dia que você para de acreditar no que Deus falou. Sabe por quê? Porque Deus não é mentiroso. Se você para de acreditar em algo que Ele já te prometeu, em outras palavras, sabe que pecado que é esse? O pecado da incredulidade é o pecado de você chamar Deus de mentiroso. Olha aqui para mim, quero te falar uma coisa. A geração de Josué tem que ser um povo circuncidado no coração. Em outras palavras, ei, sabe o que é isso? É quando eu estou aqui no primeiro ponto falando: hoje nós vamos cruzar o Jordão, o Kairos vai invadir o Cronos, Deus vai começar a fazer coisa doida na minha vida, na sua vida, você vai começar a desfrutar de coisa, nananã. Aí sabe o que é isso? É você que está aqui sentado, aí você começa a olhar para o lado e fala assim: já sei, isso é para o meu irmãozinho aqui, que ele é do reteté, esse é para esse irmãozinho aqui, rapaz, que ele sabe tudo da Bíblia, como diz o outro. E eu não, esse negócio não é para mim não, porque eu não mereço. Em outras palavras, é você não tomar posse daquilo que Deus está liberando para você. Hoje eu quero profetizar que nós vamos sair daqui tudo circuncidado. Você vai dar tchau para a incredulidade. Fala assim: incredulidade, tchau. Dá tchau para a incredulidade aí. Fala: tchau, incredulidade. Você vai começar a se apropriar das promessas de Deus. Você vai ter fé que as coisas loucas é para você. Você vai desfrutar de coisas que naturalmente olhando, você pensa que você não tem capacidade, você pensa que você não tem conhecimento, você pensa que você não tem santidade o suficiente. Você vai olhar para a obra da cruz e acreditar que, havendo dito Deus, é certo que se cumprirá. Diga assim: o primeiro princípio, Jordão, quando o Kairos invade o Cronos. Fala assim: o segundo princípio, fala circuncisão. Fala todo mundo: circuncisão. Fala assim: incredulidade, tchau. Terceiro princípio, verso 10, no mesmo capítulo, verso 10. Josué 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel acompanhados em Gilgal, celebraram diga comigo, Páscoa. Agora olha que doido, eu já estou encerrando a palavra. Primeiro princípio é o Jordão. Segundo princípio é a circuncisão. O terceiro princípio é: Deus virou para eles e falou assim: olha,
Vocês passaram o Jordão, vocês circuncidaram, agora vocês vão fazer uma terceira coisa: vocês irão celebrar novamente a Páscoa. Você fala: pastor, você podia ter pregado essa palavra semana passada. A Páscoa foi semana passada. Presta atenção. O que é a Páscoa? Sabe que o interessante é que essa palavra Páscoa em português ela nem existe direito. Páscoa é um aportuguesamento. Nossa, agora essa palavra que eu falei que não existe, né? Fiz um neologismo aqui. Daquilo que na realidade é uma expressão hebraica, pascuar. O que significa pascuar? Pascuar significa pular, saltar. Olha aqui para mim. Hoje nós temos que celebrar a Páscoa aqui. Sabe como que você celebra a Páscoa? Quando você tem revelação daquilo que aconteceu na primeira vez que a Páscoa foi celebrada. Por exemplo, quando a gente cita a Páscoa, é comum e verdadeiro que naturalmente todos nós lembremos da ressurreição de Jesus, sim ou não? Mas você sabe, Jesus ele ressuscitou num domingo de Páscoa. Se já era um domingo de Páscoa, é porque a Páscoa já existia. E quando que a Páscoa aconteceu pela primeira vez? Lá em Moisés, quando o povo de Deus foi sair do Egito, em todo esse contexto dessa história que eu estou te contando. O que aconteceu lá, você se lembra? A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Foi dito então que o anjo da morte, o demônio da morte ia passar, mas um cordeiro seria morto, sim ou não? Olha aqui para mim. E com o sangue desse cordeiro morto, os umbrais da porta da casa receberiam então esse sangue. O sangue seria aspergido nos umbrais da porta da casa. Por quê? Porque nas casas cujos umbrais estivessem pintados de sangue, quando o demônio da morte chegasse na porta, eu te pergunto, o demônio da morte pode entrar? O que ele tinha que fazer? Pular a casa, saltar a casa. Sabe o que ele tinha que fazer? Pascuar a casa. Aí um dia eu estava meditando sobre isso. Sabe o que o Espírito Santo me fez me lembrar? Do tempo que eu era solteiro. Quando eu era solteiro, eu morava na casa dos meus pais, e eu tenho um irmão muito lindo, maravilhoso, cheiroso, bonitão, gente boa, meu amigão. Mas como todo bom irmão, eu confesso e me arrependo que às vezes eu já briguei com meu irmão. E quem nunca brigou com seu irmão, que atire a primeira pedra, amém? E às vezes sabe o que acontecia? Que no ápice da nossa carnalidade, às vezes a gente estava lá sentado à mesa como família, e talvez, sei lá, vamos supor que a gente ia querer comer um frango, e aí tinha lá os pedaços, né? A coxa, a asa, aquela coisa toda. Já viu quando você está numa mesa comendo um frango, e que tem uma parte do frango que você fala: rapaz, eu estou doido para pegar essa coxa. E talvez é aquele negócio, você está lá servindo arroz, mas você está com o olho na coxa, fala: eu vou te pegar a coxa. Só que aí às vezes, quando eu estava vivendo esse momento lindo na minha vida, sabe o que acontecia? Meu irmão, sem saber de nada, ia lá e pegava a coxa. Meu irmão, pegar a coxa é pecado para a morte. Inevitavelmente, sabe o que acontecia na hora? Como que você pode pegar essa coxa? Como diz o outro: rapaz, você é doido, qual que é o problema? Eu já briguei com meu irmão por pedaço de coxa. É para você ver que Deus usa os piores, Deus usa os improváveis e os miseráveis. Deus usa o irmão mais velho que já brigou com o irmão caçula por causa de um pedaço de coxa. O que isso tem a ver com a história? Eu estou encerrando. Seguinte, um dia eu estava meditando e eu pensei: imagina se na hora que essa família estava lá celebrando a Páscoa lá dentro da casa, o sangue do cordeiro estava lá fora, sim ou não? Sabe por que o sangue estava lá fora? Porque o cordeiro assado estava em cima da mesa. E o que eles fizeram nesse dia? Comeram o cordeiro. Aí o Espírito Santo me fez pensar uma cena. Imagina se no exato momento que eles estão lá na mesa comendo o cordeiro, se o primogênito que era para morrer começa a brigar com o caçula pelo pedaço do cordeiro. Imagina se naquele momento o primogênito, que é o alvo do anjo da morte, ira com o caçula
Fala, rapaz, esse pedaço do cordeiro é meu. E aí naquele momento, no exato momento que o anjo da morte está passando, o primogênito está pecando lá dentro da casa. A minha pergunta é: o pecado do primogênito abre a porta para o anjo da morte entrar, sim ou não? Por quê? Porque a geração de Josué é a geração que tem uma revelação, que o sangue na porta é mais forte do que o pecado lá dentro. Sabe qual que é a geração de Josué? A geração da graça. Não é aqueles que são usados por Deus porque são perfeitos, é aqueles que são usados por Deus porque se assentam para celebrar a Páscoa. Sabe o que é isso? Erga suas mãos aos céus. É você ter uma revelação de que nada importa, nada além do sangue de Jesus. Não importa os pecados que você comete, não importa coisas que infelizmente você ainda pratica, você é livre pelo sangue de Jesus. Oh, erga suas mãos e declare: eu sou livre. Eu sou livre. Declare isso. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Relógio uma vez essa parte com toda a sua força. Eu sou livre. Declare isso. Esse é o princípio da Páscoa. Você é livre, porque nada, nem o pecado, nem a morte, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Olha aqui para mim. Princípio do Jordão, quando Kairos invade o Cronos. Princípio da circuncisão, incredulidade, tchau. Princípio da Páscoa, nada além do sangue. Eu quero que você vá embora para sua casa com essa revelação. Esses são os princípios que norteiam a geração de Josué. Mas verso 13 tem um quarto e último princípio para nós encerrarmos essa reunião, e é o principal dos princípios. Agora eu quero pedir para você vir comigo nesses últimos minutos da nossa palavra, porque nós chegaremos no ponto alto dela. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Sabe o que é isso? Uma espada que nunca tinha sido usada. E chegou-se Josué a ele e disse: ei, você aí, seu gigante. Sabe o que eu fico pensando? Josué era um dos espias, sim ou não? Um dos espias da geração de Moisés, lembra? Mas a maioria dos espias da geração de Moisés, os 10, na geração de Moisés, os espias, quando viam um gigante, o que eles faziam? Tremia nas bases. Mas a geração de Josué, quando vê um gigante, meu amigo, cresce. Você aí, ô gigantão, és tu dos nossos ou dos adversários? Em outras palavras, se você quer vir, eu estou pronto. Se você for dos adversários, você vai levar. Porque o cara perto do gigante, ele cresce. Porque a geração de Josué, quando vê um gigante na frente, não se acovarda, cresce. Quando você vê um gigante na sua frente, você não vai ficar com medo, você vai crescer. Você vai falar: é agora que o Racaramanaias. E ele respondeu: não. Eu não sou dos adversários, não. Você está perguntando se eu sou dos adversários? Não. Sabe quem que eu sou? Eu sou o príncipe do exército do Senhor. E eu tenho um recado para você, Josué. Eu acabei de chegar. Eu tenho um recado. O último princípio para você que faz parte da geração de Josué
é que tem um homem que chegou na sua vida, o príncipe do exército do Senhor. Meu irmão, quando ele ouviu isso, Josué, ele se prostrou com o rosto em terra e adorou, e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Ei, presta atenção. Aí você fala: pastor, será que era só um anjo? Você lembra quando Pedro e João se ajoelharam na frente de um anjo? O que é que o anjo virou para eles e falou? Levanta, rapaz, eu sou apenas um anjo, você não tem que se ajoelhar para mim. Mas esse príncipe, esse anjo aqui não mandou ele levantar não. Se ele ajoelhou, esse aqui deixou ficar ajoelhado, porque ele não era um anjo, ele era ele. Lembra quando eu falei aqui na oferta sobre Melquisedeque, que era Jesus aparecendo no Antigo Testamento, sim ou não? Aqui Jesus apareceu de novo. Olha aqui para mim, se você faz parte da geração de Josué, você é um alvo do encontro com Jesus. O quarto e último princípio é o encontro com o glorioso, é o encontro com o todo-poderoso. É o seguinte: você vai enfrentar batalhas na sua vida, mas você vai aprender uma coisa: você não enfrenta batalhas sem a minha presença. A minha espada está nua. Sabe por quê? Eu estou pronto para batalhar a sua guerra. A sua guerra na graça. Quem batalha não é você, quem batalha é Ele. Ô meu irmão, hoje eu estou aqui para te falar: Ele chegou na sua vida. Se talvez você está nos visitando, eu quero te falar: Ele chegou na sua vida. Ele acabou de chegar. E aí nesse momento, Ele falou, respondeu o príncipe, ele, Josué: descalça a sandália dos seus pés, Josué. Josué, descalça, sabe por quê? Porque o lugar que você está pisando Agora segura que eu vou soltar uma das revelações mais fortes dessa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta: teve alguém na Bíblia que ouviu essa frase também? Sim ou não? Quem? Moisés. Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é? Uma pergunta: aonde que Moisés ouviu isso? Onde que Moisés ouviu isso? No deserto, sim ou não? Deixa eu te perguntar: Deus apareceu para Moisés através da... Teve uma pessoa aqui que falou da sarça ardente. Olha aqui para mim, segura. Hoje eu vou te falar a diferença da geração de Moisés para a diferença da geração de Josué. Na Bíblia, colocar o seu pé em um lugar que é santo significa o seguinte: tome posse disso que eu estou te dando. Essa terra é santa, você fica descalço e pisa nela. Porque, em outras palavras, essa terra que você está pisando é a sua herança. Olha aqui para mim. Sabe por que Moisés ouviu isso no deserto? Porque a herança de alguém que vive debaixo da lei é uma vida no deserto. Mas qual que foi o lugar que Josué ouviu isso? Josué não ouviu isso no deserto. Josué ouviu isso aonde? Em Canaã. Para falar que se você vive na geração da graça, o que eu tenho para você não é deserto, o que eu tenho para você é uma vida que manda leite e mel. Moisés viu Deus com uma sarça pegando fogo. Josué viu Deus com o próprio Jesus aparecendo para ele. Qual geração que é superior? Eu te pergunto, qual que é a maneira que você quer se relacionar com Jesus? Com base no seu mérito ou com base no sacrifício vicário? Sabe o que acontece? Nesse momento então, deixa eu só pôr meu tênis primeiro. Uma coisa poderosa acontece. Jesus aparece. Isso porque é a primeira vez que eu vou para o YouTube, hein? Requete manaias. Vou ver e falar: rapaz, esse homem é doido, não vou ouvir ele mais não. Olha aqui para mim, eu sou louco mesmo, eu sou louco por Jesus. Ei, Jesus aparece para você hoje. E aí então é o seguinte:
vão enfrentar uma batalha, e a batalha que eles vão enfrentar é uma batalha muito doida, mas é a certeza da vitória. Olha aqui para mim, você vai embora agora, mas você vai lembrar do que eu estou te falando. Tem 4 princípios que norteiam a sua vida. É o princípio do Jordão. Você não vive mais debaixo do tempo da terra, você vive debaixo do tempo do céu. É o princípio da circuncisão. Você vai dar tchau para a incredulidade na sua vida, porque o dia que você está mais carnal não é o dia que você peca mais, é o dia que você acredita menos no que o Senhor te prometeu. Você vai viver no princípio da Páscoa, se lembrando que nada é mais forte do que o sangue, nem o que você peca é mais forte do que o sangue. Mas você vai embora daqui tendo a certeza que o Senhor Jesus é com você, e se Ele é com você, toda vitória já te foi garantida. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Agora é o seguinte, eu vou te falar a última coisa dessa noite para nós irmos embora. Teve um dia que eu me peguei e fiz um questionamento: Senhor, eu sempre acredito na premissa das obras maiores, e a premissa das obras maiores, ela sempre mostra que o discípulo vai mais longe do que o mestre. E se nós formos comparar aqui essas duas gerações, a graça é maior do que a lei, sim ou não? Ou se você vai ver a premissa das obras maiores, é o seguinte: Elias fez 7 grandes milagres, Eliseu fez 14. Jesus investiu em 12 homens, mas esses 12 transtornaram o mundo inteiro. E Jesus falou o que para os discípulos? Vocês farão as obras que eu faço, e outras ainda. Aí eu pensei, vamos pensar numa coisa. Moisés, ele foi usado por Deus para abrir o mar, sim ou não? E Josué foi usado para abrir o quê? Seja honesto, não mente. O que é mais massa, abrir o mar ou abrir o rio? Você está aí falando mal de Josué, meu amigo? Você não abriu nem piscina e está falando que é mais massa abrir o mar? Brincando. Olha aqui para mim. Aí eu falei: Senhor, será que então nessa a graça perdeu para a lei? Porque na lei, meu amigo, na lei os caras viram o mar abrir, na graça viu o rio. É massa também, mas o mar é mais louco. Quando antes eu tinha pedido para abrir em 2 Coríntios 3, 7, mas não precisa, é para mostrar que tem lei, tem glória na lei. A palavra do Senhor fala que o rosto de Moisés brilhava, mas era uma glória devanecente. Mas a glória da nova aliança é uma glória sobreexcelente. Então é o seguinte, a glória da graça nunca pode ser menor que a glória da lei. Aí eu pensei: Senhor, então tem algo errado, porque se a lei abriu o mar e a graça abriu o rio, então quer dizer que a graça perdeu para a lei. Aí o Senhor falou para mim: não. E é isso que é a última coisa que eu vou te contar nessa noite. Ele falou: você está comparando os eventos errados. Porque se você quer comparar o que eu fiz com Josué e o que eu fiz com Moisés, você está olhando então para quando eu abri o mar. Quando eu abri o mar, foi o ponto alto daquilo que eu fiz através de Moisés. Mas quando eu abri o rio, não foi o ponto alto daquilo que eu fiz através de Josué. Eu falei: como assim? A história conta. A partir do capítulo 13, não precisa de projetar, você vai ler depois o livro de Josué na sua casa. A história conta que então, em uma dessas batalhas que esse povo foi guerrear, aconteceu uma coisa. Sabe o que aconteceu? 5 reis inimigos se ajuntaram contra a nação de Deus. Você quer saber de uma coisa? Agora nós vamos destruir esses caras. Se ajuntaram 5 exércitos contra o povo de Deus. Eles foram para a batalha. Na batalha, meu amigo, para cada soldado do povo de Deus, tinha 5 soldados inimigos. Irmãos, naturalmente falando, era possível vencer essa batalha? Mas lembra quem que tinha aparecido no capítulo 5? No capítulo 5 tinha aparecido aquele, o príncipe do exército do Senhor. Não importa se a sua batalha parece grande, se o Senhor te prometeu, você vai vencer. E aí começou a acontecer uma coisa doida nessa batalha. Essa batalha começou a chover granizo, começou a chover pedra no céu. Mas sabe o que é engraçado? Essas pedras só caíam na cabeça do inimigo, não caía na cabeça do povo de Deus. Imagina a cena, começa a chover pedra, pum, atinge o inimigo, pum, atinge outro inimigo, e os inimigos começam a morrer. E aí para completar,
Era tanta gente, tanta confusão, que a Bíblia relata que os soldados inimigos começaram a matar uns aos outros, sem querer. Estava inimigo matando inimigo. Gente, um milagre estava acontecendo. E naquele momento, Josué olha para o céu. Quando ele olha para o céu, ele viu que estava tardezinho, tinha um problema. Eles estavam vencendo a guerra, era a oportunidade deles. Mas se o sol fosse embora, meu amigo, você sabe, naquela época a galera não guerreava de noite, só guerreava de dia. Então se o sol fosse embora e a noite chegasse, a guerra acabava. Só que ele pensou, cara, a guerra não pode acabar agora, porque se a guerra acabar agora, pode ser que amanhã os inimigos se fortaleçam novamente. Então essa guerra tinha que durar mais um pouquinho. E naquele momento, Josué olha para cima. E quando Josué olha para cima e ele vê que o sol está se pondo, Josué se enche de fé. E ele pensa, rapaz, bem que esse sol podia ficar quietinho onde ele está, bem que podia paralisar o tempo. E naquele momento Josué manda o sol parar. E sabe o que acontece? Para a geração de Josué, o sol para. Agora parou, segura. Aí tem um professor de física que fala assim, rapaz, é por isso que virou pastor, é burro, né? Porque sol não mexe. Cidadão, eu sei que sol não mexe, porque quem mexe é a terra, sim ou não? Aliás, a terra mexe de duas maneiras, são dois movimentos: e rotação e... porque a translação e a rotação, cada um tem um motivo. Uma vai definir, por exemplo, o nosso dia, enfim. Ou seja, quem se mexe não é o sol, quem se mexe é a... Sabe o que é isso? Seguinte, para a geração de Josué, para a geração de Moisés, o mar abriu. Mas para a geração de Josué, a terra parou. Se for preciso, para te abençoar, Deus pode fazer a terra parar. Conta-se a história que alguns cientistas da NASA estavam calculando a idade da terra. E quando eles chegaram na conclusão, nas contas que eles estavam faltando, estava faltando um dia na terra. Mas conta-se a história que tinha um crente cheio do Espírito Santo naquela sala. E ele virou e falou assim, eu vou te contar onde está esse dia que está faltando na terra. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Eu quero te contar uma coisa. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Sabe por quê? O Deus de Josué está aqui hoje para dizer que Ele é com você. Fique em pé onde você está. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu